Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre os músculos do membro inferior, parte 4. Nas aulas anteriores, nós verificamos na primeira aula os músculos da região do quadril. Dentre eles, o músculo glúteo máximo, o tensor da face lata, o glúteo médio, o piriforme, tá? Os gêmeos superior e inferior, além do obturador interno. Também é possível visualizar nessa imagem esse músculo aqui, que é chamado de quadrado femoral. E ainda, o nervo mais longo do corpo, tá? E também o mais espesso, chamado de nervo isquiático. Nessa segunda imagem, nós observamos os músculos do segmento coxa, que compreende a área entre a articulação do quadril e a articulação do joelho. Nessa imagem é possível a gente visualizar músculos como o psoas maior, o ilíaco, juntos formam o ilho-psoas, o pectíneo, o sartório que está seccionado, o reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral. Já na terceira imagem, nós estamos visualizando o segmento perna, que é a região compreendida entre a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. Nessa imagem, é possível a gente visualizar músculos de dois dos três compartimentos descritos nessa área. Dentre eles, aqui nós temos os músculos do compartimento anterior, tibial anterior, os extensores longo dos dedos e longo do hálux, em que tem como característica comum o nervo fibular profundo e também o movimento de dorsiflexão, também chamado de flexão dorsal. Já nesse outro compartimento, ou melhor, nessa outra vista, nós observamos músculos do compartimento posterior, onde estão presentes tanto músculos mais superficiais, e aí nós temos três, como o gastrocnêmio, e embaixo dele que a gente consegue visualizar apenas a borda, mas se a gente dissecar ou retirar o gastrocnêmio, é possível a gente visualizar o sólio. Além disso, é possível a gente visualizar esse músculo localizado aqui superiormente às cabeças, né, do gastrocnêmio, chamado de plantar. Essa cabeça aqui é a cabeça medial, enquanto essa outra é a cabeça lateral. Músculos nessa região compartilham tanto o nervo, que é o tibial, quanto uma ação, que é a flexão plantar, também chamado de plantiflexão. Com exceção de um dos músculos que estão localizados lá na região profunda, mais especificamente abaixo aqui do músculo plantar, que é o popliteo, que ele não faz flexão plantar, mas sim flexão de joelho, também chamado de flexão da perna. Bem, nessa aula nós iremos falar então do último segmento ou do segmento distal do membro superior, que corresponde à região do pé. Algumas considerações importantes, simples e rápidas. O tornozelo é formado pelas partes estreitas e maleolar, lembra que nós temos dois maléolos, né? Distal dessa região da perna e proximal ao dorso do pé. E aí, o que seria as regiões do pé? Nós temos a região plantar, ou face plantar, a região dorsal, que é essa região de cima do pé, e também temos a região do calcâneo, que a gente chama de calcanhar, tá? Além disso, percebam que aqui a gente vai ter uma articulação que a gente até mencionou na última aula, que é a articulação talocrural, que ele é formado pelos dois ossos que se compõem, né, esse segmento, chamado de perna, que é a fíbula lateralmente e a tíbia medialmente, em contato com o osso chamado de talos, tá? Talos, que está localizado superiormente a esse osso chamado de calcâneo, que dá nome a essa região chamada de calcanhar. As funções do pé, de uma forma geral, ela é uma plataforma para sustentação e ela é super importante para locomoção.
pés. Eles possuem 20 músculos, 20 desses, 14 estão localizados na face plantar, também chamada de planta do pé. Aqui nós temos desde músculos mais superficiais, a primeira camada, a segunda, a terceira, e músculos mais profundos. Além desses 14 músculos que estão localizados em uma dessas 4 camadas, a gente também tem 2 músculos que vão estar localizados na região dorsal e 4 que vão ser intermediários. Bem, como eu já adiantei a vocês, os músculos da região plantar, eles estão divididos em 4 camadas. Os músculos do pé, eles realizam movimentos como inversão, quando o indivíduo parte da posição anatômica e vai fazer o que? O movimento de levar a planta do pé para a região medial, tá? Eversão é um movimento contrário, quando ele faz, então, parte da posição anatômica e vai movimentar o pé, levando a planta do pé para fora, in, dentro. Além disso, os dedos realizam movimentos de flexão. Aqui está mostrando flexão do hálux, tá? Mas poderia ser flexão de qualquer outro dedo, que o movimento é o mesmo, tá? De dobrar, tá? Dobrar. Já a extensão é esse movimento, que aqui também está ilustrando o movimento desse dedo chamado de hálux, ou primeiro dedo. Além disso, nós temos um outro movimento, que é a abdução e adução, que está ilustrado nesse vídeo. Quando os dedos fecham, ele aduz. Quando eles abrem, ele abduz, tá bom? Vamos iniciar então a nossa aula falando dos músculos do pé, região dorso, ou face dorsal. Bem, o que a gente observa nessa região? Nós observamos que abaixo desses tendões que saem de músculos lá da região da perna, nós temos 2 músculos. Esse em azul mais claro corresponde ao extensor curto dos dedos. E esse em azul mais escuro que eu pintei é o extensor curto do hálux, que é o primeiro dedo, tá? O primeiro dedo chama hálux. Bem, alguns detalhes desses músculos. O músculo extensor curto dos dedos, tá? É um nervo fibular profundo e ele vai ajudar os músculos extensores longos a fazer a extensão. De qual dedo? Do segundo, do terceiro e do quarto dedo, tá? Na nossa peça anatômica, sintética do lábio, corresponde ao número 54. Essa imagem ela foi extraída do Moore, assim como as informações nelas. E vejam, queridos alunos, que como eu já mencionei nas aulas, eu estou sublinhando as palavras que eu quero que vocês escrevam. As outras são importantes? São, todas são, mas para esse momento final, o que vocês precisam saber seria o que está grifado, tá bom? Já o extensor curto do hálux leva também ao fibular profundo a ação extensão do hálux, tá? Então, ele faz a extensão do hálux. Na imagem aqui é esse nervo, e na imagem na nossa peça sintética corresponde ao de número 56. Primeiro quadro da inervação e da ação dos músculos do dorso do pé. Quais são? Extensor curto dos dedos, extensor curto do hálux. Ambos nervo fibular profundo. E se vocês lembrarem da última aula da perna, vocês vão ver que os extensores longos, tanto do dedo quanto do hálux, o nervo também é o fibular profundo. Isso pode ajudar na memorização e nos estudos. A ação do extensor curto estende do segundo ao quarto dedo, e do extensor curto do hálux estende o hálux. Bem, agora vamos falar da primeira camada da planta do pé. Nós temos nessa região 3 músculos. Começando da região medial, a gente tem esse, que é o abdutor do hálux. Em verde é o flexor curto dos dedos, e observe que eu coloquei aqui na mesma cor, coloquei o sublinhado, né? A marcação do nome da mesma cor da imagem, e o abdutor do dedo mínimo, que está em azul. Esses músculos são importantes para
movimentos precisos como abdução e flexão. Vamos iniciar então pelo músculo abdutor do hálux, que corresponde a esse músculo de número 44, e na imagem aqui teria o lilás. Nervo plantar medial, abduz e flete o hálux, número 44. Flexor curto dos dedos. É esse músculo que está na ilustração em verde, tá? Na nossa peça é esse de número 45. Ele vai fletir os 4 dedos laterais. Então, quais são os 4 dedos? O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dedo, tá? Então, ele vai fletir todos os dedos do pé, com exceção do hálux. E, finalmente, o número 46 corresponde ao músculo abdutor do dedo mínimo, nervo plantar medial, e ele vai fletir e abduzir o dedo mínimo. Aqui o quadro 2, com a inervação aqui dos músculos da primeira camada, assim como a ação. A gente tem, então, o abdutor do hálux, nervo plantar medial, abduz e flete o hálux, que corresponde ao primeiro dedo, abdutor curto dos dedos, nervo plantar medial, flete os 4 dedos laterais, nós mencionamos que é do segundo ao quinto, e o abdutor do dedo mínimo, o nervo é plantar, só que não é medial, é lateral, e ele vai fletir e abduzir o dedo mínimo. Músculos do pé, segunda camada da planta. Ele é composto essa região por 2 músculos, em verde, quadrado plantar, em azul, lumbricais, tá? Esses músculos, eles agem em conjunto, e aí, quando a gente observa na nossa peça sintética, o quadrado plantar, ele foi dissecado, retirado, corresponde então a essa camada de músculo, tá? E na nossa imagem ilustrativa, a região verde. Nervo plantar lateral. Perceba que é o mesmo nervo do abdutor curto do dedo mínimo. A ação dele, ele vai fletir os 4 dedos laterais. Percebam então que ele vai fletir os 4, não apenas o 2, o 3 e o 4, todos eles, tá? Já os lumbricais, eles ficam entre esses tendões, tá? Então, aqui seria o número 52, os nervos plantares, medial e laterais, eu coloquei laterais porque são mais de uma raiz, né? São mais de um. Eles vão fletir as falanges proximais e estender as falanges médias e distais, dos 4 dedos laterais. Então, flete as proximais, estende as médias e distais dos 4 dedos. Quadro 3, inervação e ação dos músculos da segunda camada da planta. Quadrado plantar, nervo plantar lateral, flete os 4 dedos laterais. Lumbricais, nervos plantares laterais e medial, flete a falange proximal e estende a falange média e distal. De quais dedos? Desses mesmos dedos, que são os dedos laterais. Bem, músculos do pé, terceira camada da planta. Nós temos aqui 3 músculos. O adutor do hálux, que tem 2 cabeças, essa cabeça é transversal e essa outra cabeça oblíqua, e percebam que ele vai conferir a esse músculo um número, ou melhor, um formato igual ao número 7. Além do adutor do hálux, nós temos o flexor curto do hálux e o flexor curto do dedo mínimo. O adutor do hálux, que é o número 7, na nossa peça corresponde ao número 48. O nervo é o nervo plantar lateral, tá? Que é o mesmo nervo também do adutor curto do dedo mínimo, e ele vai aduzir o primeiro dedo. Já o flexor curto do hálux, é o número 47, tá? O nervo dele é o plantar medial, e ele vai fletir a falange proximal do primeiro dedo, também chamado de hálux. Já o flexor curto do dedo mínimo vai ser só em foto,
tá? Então, aqui a gente consegue visualizar em verde, essa imagem foi extraída do QHub, e aqui a gente também consegue observar nessa imagem em lilás, nervo plantar lateral, e ele flete a falange proximal do quinto dedo. Quadro 4. Inervação e ação dos músculos do pé, terceira camada. Flexor curto do hálux, adutor do hálux e flexor do dedo mínimo. Nervo plantar medial, flete a falange proximal do primeiro dedo. Adutor curto, nervo plantar lateral, aduz o primeiro dedo. E flexor do dedo mínimo, nervo plantar lateral, flete a falange do quinto dedo. Músculos do pé, quarta camada da planta. Ele é constituído apenas pelos interósseos. E aí, na região dorsal, nós vamos ter esse músculo, que é o músculo bipenado, que são os interósseos dorsais, representados na cor azul. Já na região plantar, a gente vai ter os interósseos plantares, que são músculos unipenados, representados nessa cor rosa, tá? Então, percebam que o próprio nome já sugere a origem e inserção, tá? A origem dele é nessa região, né? Nessa região no corpo medial dos metatarsos, tá? E aí você conta sempre os metatarsos do polegar em direção ao dedo mínimo, então seria do terceiro, quarto e quinto, e vai se inserir aqui na falange proximal, tá? E aqui a gente vai ter os interósseos dorsais. E aí, queridos, o que a gente vai ver? Que os interósseos plantares, e aí tá entre parênteses, ou melhor, entre aspas, porque a gente sabe que plantar é com L, mas é uma forma de vocês facilitarem a memorização. Então, os interósseos plantares aproximam, aduz. Já os interósseos dorsais afastam, abduz. E aí, o que a gente vai ver? Nos interósseos plantares, na planta do pé, a gente consegue ver na ponta dessas setas, tá? Ou então, eventualmente, cobrando nessa imagem aqui, tá? Já os interósseos dorsais, a gente consegue ver só em foto, ou nesta extraída do QHub. Nervo plantar lateral, ele vai o quê? Abduzir do segundo ao quarto dedo e vai fletir as articulações metacarpofalângicas, a articulação entre os metacarpos e a falange proximal, tá? Quadro 5. Inervação e ação dos músculos do pé, quarta camada, interósseos plantares e dorsais. Nervo mesmo, nervo plantar lateral. Os plantares aproximam, então aduz, e flete as articulações metacarpofalângicas. E os dorsais abduz, e também flete as articulações metacarpofalângicas. Bem, a referência que eu utilizei para retirar todas as informações de inervação e ação foi do Moore, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer informação, dúvida, podem me mandar por esse canal. O e-mail da instituição, prof.a.polianadelfina@unapos.edu.br. Um abraço, tchau, tchau.